Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Cultura, Linguagens e Tecnologias da Informação. Nós daremos continuidade aí à estrutura da linguagem, abordando os outros elementos que compõem a linguagem. Na aula passada nós abordamos os signos, que são os elementos aí estruturantes, principal, os elementos principais que compõem a estrutura de uma linguagem, mas também nós temos outros elementos importantes que contribuem na estruturação de uma linguagem. Tá? Então, precisamente por ser um sistema de signos, toda linguagem ela possui um repertório, ou seja, uma relação de signos que a compõem. Na linguagem da fotografia que nós vimos algumas aulas atrás, quando nós analisamos o retrato da série Tropa de Elite, o repertório é muito pequeno. Essa linguagem, a linguagem fotográfica, ela compõe-se basicamente do ponto de vista, do plano, da iluminação, do tom, da textura e do movimento. O ponto de vista pode ser central, lateral, na altura do objeto fotografado acima ou abaixo dele. O plano varia conforme a distância que se toma em relação ao objeto. A iluminação pode ser natural ou artificial, direta ou suave. O tom admite a transição de luzes que vão do claro ao escuro. As texturas da imagem podem parecer macias, lisas, ásperas ou suaves. E o movimento pode ser brusco, leve, o objeto pode estar em repouso. Então, com os 6 elementos, ponto de vista, plano, iluminação, tom, textura e movimento, é possível tirar diferentes tipos de fotografias, como retratos, documentais, de publicidade, de moda, de ação, de fotojornalismo, fotografias artísticas, dentre várias outras. Já o repertório das linguagens verbais, ou das línguas, como são chamadas, ao contrário, é bastante amplo e costuma ser relacionado em dicionários. A linguagem musical tonal, para compor seu repertório, dentre todos os sons possíveis, seleciona alguns denominados Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, acrescidos de semitons, chamados de sustenidos ou bemóis. Então, o repertório é a forma como os signos de uma determinada linguagem eles se relacionam. Além do repertório, também é preciso que se estabeleçam as chamadas regras de combinação dos signos. Quais podemos usar juntos e quais não podemos? Na linguagem fotográfica, ponto de vista, plano, iluminação, tom, textura e movimento podem ser usados como o fotógrafo bem quiser. Na linguagem verbal, do ponto de vista semântico, ou seja, no que se refere ao significado das palavras, nós não podemos combinar signos que tenham sentidos opostos. Por exemplo, como subir, descer, nascer, morrer e etc. Não podemos dizer o menino é gordo, magro, porque esses adjetivos são antônimos, ou seja, eles são opostos. Mas podemos dizer que o menino é mais gordo do que magro. Como último passo, a linguagem ela deve estabelecer as regras de uso dos signos. Em que ocasiões devemos chamar as pessoas de senhor, senhora ou de você. Precisamos usar preto em um funeral ou podemos usar qualquer roupa discreta? Só quando conhecemos o repertório dos signos, as regras de combinação e as regras de uso desses signos, é que podemos dizer que dominamos uma linguagem. Beleza? No caso das línguas verbais, o uso de todas essas regras configura o que se convencionou chamar de norma ou variedade padrão. Em toda língua, no entanto, há diversas variantes dialetais, ou seja, modos como a língua é realmente usada por alguns grupos ou comunidades. Esses falares, eles se desviam da norma padrão, mas também possuem suas próprias normas. Podem ser chamados de dialetos, abrangendo os diferentes falares populares, que vão depender, por exemplo, da região geográfica, da etnia, da classe social, da faixa etária e assim por diante. E podem compreender, além disso,
as linguagens técnico-profissionais, que usam termos que têm sentidos específicos em cada área profissional. Podemos citar ainda variantes que se diferenciam pela faixa etária dos falantes, como a dos adolescentes, que geralmente inclui muitas gírias, e a dos idosos, que utilizam palavras antigas e em desuso. É importante frisar que todas as línguas e variedades dialetais, né, fornecem a seus usuários meios adequados para a expressão de conceitos e proposições lógicas, né? Assim, nenhuma língua ou variedade dialetal ela impõe limitações cognitivas tanto na percepção quanto na produção de enunciados, né? Então, gente, esses dialetos são mais comumente usados na fala, né, na oralidade, do que na escrita. Tanto na escola como no trabalho, a linguagem escrita, ou melhor, perdão, esses dialetos eles são mais comumente usados na fala, na oralidade, do que na escrita. Tanto na escola como no trabalho, né, a linguagem escrita ela segue mais de perto a norma padrão, quer em termos de vocabulário, quer em termos de regras de combinação e de uso. Beleza? Então é dessa forma aí que eu busquei mostrar para vocês quais os outros elementos, além dos signos, que compõem, que estruturam uma linguagem, que são eles o repertório, a forma como os signos se relacionam, as regras de combinação desses signos e as regras de uso desses signos. Beleza, galera? Com isso eu fico por aqui. Mais uma vez eu peço para que vocês deem um like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que lançarmos vídeos novos aqui no canal. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, saiba que ele faz parte de uma playlist aqui de um curso que nós estamos divulgando aqui no canal. Eu vou deixar o link, né, no canto superior direito da tela do seu monitor, para que você acompanhe as demais aulas do nosso curso. Também peço para que você compartilhe essa playlist nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Ajude aí a gente a divulgar esse projeto aí e alcançar o maior número de seguidores e apoiadores aí do nosso projeto. Beleza? Então, vejo vocês então em uma próxima aula aqui para o nosso curso. Um forte abraço e até lá!